Sermão da Montanha, parte 11. Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 48. Ouviste que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás a teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Olha que interessante, o remédio aqui é amargo, o remédio aqui não é doce. Ele começa falando: vocês aprenderam o quê? Vocês ouviram que vocês devem amar a quem amam vocês e odiar a quem odeia vocês. Esse era o remédio utilizado na lei, no meio daquelas pessoas. Aí ele vem e fala: olha, não é assim mais. Vocês devem fazer o seguinte: vocês devem amar também os vossos inimigos, orar pelos que vos maltratam, interceder pelos que vos perseguem. Olha aqui, se você observar aqui, por que é que eu falo que o remédio, ele não é doce, e sim amargo? Porque uma pessoa te faz o mal. Aí você orar por esta pessoa, aos olhos humanos, você não consegue. A única forma de você conseguir é se você tiver nascido de novo. Se você tiver se convertido a Cristo verdadeiramente. Não é virado crente. Virar crente não vai fazer você conseguir obedecer um mandamento como este. Crente, irmãos, até o diabo é. Então não se iluda. Crente é que crê. Crer em Deus é uma coisa, ser um praticante da palavra é outra. Então a pessoa só consegue obedecer se esta pessoa for serva de Deus verdadeiramente. Então a pessoa só vai conseguir orar pelos nossos inimigos, e quando se refere aos inimigos aqui, não está se referindo aos inimigos espirituais. Os inimigos espirituais são os demônios. Está se referindo aos inimigos carnais. Ou seja, os inimigos, ser humano, carne e osso. Então, se alguém te faz o mal, se alguém te maltrata, se alguém quer o seu fim, o seu sofrimento, ore por esta pessoa. E por que Deus manda você orar? Porque quando você ora, o principal abençoado é você mesmo. Porque você vai deitar e vai dormir. Você vai ter paz. Você vai ter aquela sensação de dever cumprido. E você sabe que no dia que você morrer, você vai ser abençoado e vai ganhar a salvação. Então, sendo assim, nunca deixe o inimigo colocar no seu coração um sentimento de ódio contra alguém. Peça que o Espírito Santo sempre coloque um sentimento de amor. Continuando a leitura, vamos dar sequência. Cristo nos mostra que precisamos ter um coração puro, sem sujeira, sem desejo de vingança. Através dessa passagem bíblica, ele nos ensina o caminho do crescimento espiritual, da transformação da alma, do domínio próprio, ou seja, o caminho que nos leva a ser uma pessoa segundo o coração de Deus, ou segundo o seu coração. Deus deseja que seus filhos obedeçam aos seus ensinamentos. E quando isso acontece, todos poderão ver que há uma diferença entre quem serve e quem não serve ao Senhor, conforme Malaquias capítulo 3, versículo 18, que está escrito: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quando você ora, abençoa e ama aqueles que não gostam de você, quem mais ganha com isso é você mesmo, pois você deitará para dormir com uma sensação de dever cumprido, sabendo que está conduzindo sua vida de acordo com os ensinamentos do Senhor. Quando não praticamos o ensinamento de orar, abençoar e amar os que não gostam de nós, sabemos que estamos em falta com Deus.
Quando a pessoa não obedece, irmãos, a pessoa sabe que está em falta. Quando a pessoa obedece, a pessoa sabe que está ok com Deus. E eu vou citar um exemplo bíblico, para nós entendermos como é que funciona o mundo espiritual. Eu vou citar o exemplo de Davi e Saul. Davi, ele era um jovem, e esse jovem tinha um talento, sabia tocar muito bem. Saul era o rei, Saul estava distante de Deus, devido à desobediência. Davi, ele foi convocado para dar assistência a Saul, ao rei Saul. E às vezes o Saul tinha ali uma possessão espiritual, demoníaca, e Davi começava a tocar ali o instrumento e aquele espírito se afastava do Saul. E Davi fazia isso, dando esse suporte, ficava dando esse suporte. Com o passar do tempo, Davi, que já tinha sido escolhido por Deus para ser o rei de Israel, começou a enfrentar a perseguição do Saul. Saul começou a criar estratégias para prejudicar o Davi. E se nós analisarmos o texto bíblico, nós vamos ver que foi perseguição de morte. Sair com um exército para matar Davi. Davi, em momento algum, tinha raiva de Saul. Davi, em momento algum, faltou com respeito com Saul. Davi, por diversas vezes, teve a oportunidade de matar Saul e não fez isso. Por quê? Porque uma pessoa que é convertida, uma pessoa que é de Deus, ela vai respeitar a regra de Deus. E a regra de Deus falava que Saul era um ungido do Senhor. Então Davi sabia que quem teria que trazer sentença para o Saul não era ele, e sim aquele que o ungiu. Então, em momento algum, Davi se levantou contra Saul, porque Saul era problema de Deus, era Deus que tinha que resolver, porque Saul era um ungido do Senhor. Mas vamos dar sequência aqui à leitura. O jovem Davi, que ainda não era rei, foi convocado para ficar na casa do rei Saul. Ele tinha como missão expulsar um espírito do mal que se apoderava do rei. Para essa missão, ele utilizava o instrumento de corda. Logo em seguida, ele enfrentou uma batalha com o gigante Golias e venceu. Passou a ser uma pessoa de confiança do rei Saul. Casou-se com a filha do rei e agia sempre com fidelidade. Saul começou a ter ciúmes de Davi, ao ponto de tentar por diversas vezes matá-lo. Davi, para não morrer, fugiu. Então Saul começou a persegui-lo injustamente. Por causa do ciúme do rei Saul, muitas pessoas inocentes perderam suas vidas. Vejamos 1 Samuel capítulo 22, versículo de número 16 ao 19. Porém o rei disse a Aimeleque: morrerás certamente, tu e toda a casa do teu pai. E disse o rei aos da sua guarda que estava com ele: virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi. E porque souberam que fugiu e não mo fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: vira-te e arremete contra os sacerdotes. Então virou-se Doeg e o Adomeu e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Também a Nobe, cidade desses sacerdotes, passou a fio da espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas passou a fio da espada. Davi fugia do Saul, e Saul com exército para matar Davi. Davi não fez nada contra Saul. Davi só queria o bem de Saul. Davi só orava por Saul. Davi não era um problema na vida de Saul. Davi era a solução na vida de Saul.
E ali a perseguição foi extrema, e Saul ficou sabendo que essa cidade, onde tinha 85 sacerdotes, Davi tinha passado por ali. E Saul chega lá e dá um decreto, matar todos os sacerdotes. E ali foi morto todos os homens de Deus, a espada. Os 85 sacerdotes, as esposas, os filhos, os animais, a cidade foi completamente destruída. Davi, ele tinha tudo para ter raiva de Saul, mágoa de Saul, ódio de Saul. Só que Davi entendia que o problema era espiritual e que a luta dele não era contra Saul. E que Saul não era um problema dele, Saul era um problema de Deus. Às vezes, irmão, deixa eu fazer uma pequena observação. Nós encontramos muito na rede social hoje pessoas dando uma de juiz, falando às vezes de igrejas, pastores, citando o nome. Coitados, não tem noção do problema que estão trazendo para a vida deles. Por quê? Não, pastor, estão denunciando o pecado. Ok. A Bíblia, em momento algum, quer esconder o pecado. É tanto você ler a Bíblia, você vê lá quem pecava, o que acontecia e como funcionava. Mas o que muitos não entendem, que Deus mandou nós sairmos para pregar o Evangelho. A nossa função, a nossa missão é pregar o Evangelho. A partir do momento que eu começo a expor nas redes sociais escândalos que acontecem dentro do Evangelho, mostrando abertamente, eu não estou contribuindo com o Evangelho. Pelo contrário, eu estou o quê? Fortalecendo aquelas pessoas que não creem no Evangelho a não querer o Evangelho. Eu estou induzindo aquelas pessoas que estão fracas no Evangelho a sair do Evangelho. Então, em momento algum, estou multiplicando para o reino de Deus. Eu estou dividindo para o reino de Deus. Para o reino do diabo, quer dizer. Então, qual é a minha função? A minha função é pregar o Evangelho. Agora, lógico, na pregação a pessoa tem que ensinar as pessoas que vai ter escândalo, que a palavra de Deus fala sobre isso e não sei o quê. Mas quando você vê pregadores que trabalham só em cima do escândalo, sinalizando, mostrando, pegando trechos, essa pessoa está sendo mensageiro do diabo. E outra, irmãos, deixa eu citar aqui um exemplo. Um exemplo que eu vou citar com muito respeito. Eu faço parte de um ministério, e o ministério tem lideranças. Se em algum momento, alguma liderança mudar a forma correta de agir, que é o que Deus determina, não sou eu que vou tomar a providência. E muito menos você que é ovelha. Se tem algum líder que vai sair dos planos de Deus, quem vai ter que tratar com essa pessoa é o próprio Deus. Não foi Deus que ungiu? Não foi Deus que levantou? É o próprio Deus que vai ter que tratar com essa pessoa. Ou será que nós estamos pensando que Deus não tem controle da história? Ou será que nós temos que achar que eu vou tomar uma providência porque Deus não está vendo? Espera aí, se Deus que está vendo não tomou providência, é porque não chegou o dia da providência. Mas você pode ter certeza que o dia da providência vai chegar. Citando aqui o caso de Saul, Saul estava aprontando, Saul estava fazendo loucura, Saul estava fazendo barbaridade e continuava sendo rei. Não era Saul que tinha que tocar em Saul, não era Davi que tinha que tocar em Saul. E olha que houve uma situação que Davi, dentro de uma caverna, Saul entrou para aliviar o ventre. Os soldados de Davi falavam para o Davi: está vendo? Ó, Deus trouxe ele até você para você matar. Ele falava: não, eu não posso tocar no ungido do Senhor, nem vocês. Pegou lá um instrumento cortante, cortou um pedacinho da orla. Quando ele cortou um pedacinho da orla, o coração dele doeu. Hoje você vê pessoas falando, irmão, de ungidos do Senhor, como se estivesse falando de um qualquer. Coitados. Quando ele cortou um pedacinho da orla, o coração dele doeu. Por quê? Porque ele cortou um pedaço da orla do ungido do Senhor.
Mas ele queria o quê com aquela atitude? Mostrar para o Saul: olha, Saul, eu tive a oportunidade de te matar e não te matei. Está aqui, ó, um pedacinho do teu manto. Mas ele, quando fez isso, se incomodou, porque ele tocou. Podia ser classificado o quê? Como um pecador, e não como ungido. Mas ele não perdeu em momento algum temor. É ruim, irmãos, quando a pessoa perde o temor. Porque quando a pessoa perde o temor, a pessoa começa a medir forças. E você pode ter certeza que não é bom para a pessoa. Tem que ter cuidado. Houve uma outra situação que Saul estava dormindo. Os soldados todos pegaram no sono. A lança do Saul estava lá, foi retirada. E depois Davi gritou, mostrando. Poderia pegar aquela lança e cravar em Saul. Mas não. Saul não era problema de Davi. Saul era problema de Deus. E qual era a orientação de Deus para Davi? Ore por Saul. Qual é a orientação de Deus para nós? Devemos orar por aqueles que nos maltratam e nos perseguem. Devemos amar aquele que nos odeia. E aquele não está falando de algo espiritual, não está se referindo aos demônios, está se referindo às pessoas que são usadas pelos demônios. Davi, sabendo que Saul tinha matado 85 sacerdotes, ele tinha tudo para até achar que Deus estava confirmando para ele matar Saul. Mas ele preferiu ficar no centro da vontade de Deus. E não cabia a ele tocar em Saul. Continuando. Davi sabia que aquelas almas tinham sido mortas injustamente. Aos olhos humanos, ele tinha motivo para odiar o rei Saul, para querer a sua morte. Davi não desejou o mal de Saul, uma vez que ele sabia que Saul, na realidade, tinha perdido o foco, a direção de Deus, e que não passava de uma vítima nas mãos de Satanás. Por isso, alguém que precisava de oração. Davi era um homem que em seu coração tinha o que agradava a Deus. Podemos ver isso quando ele recebeu a notícia que Saul tinha morrido. Vejamos 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11 e 12. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou. Assim fizeram todos os homens que estavam com ele, e prantearam e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinha caído a espada. Portanto, Davi tinha um coração bom. Quando chegou a notícia para o Davi, olha que Davi tinha que estar dormindo em lugares diferentes. Davi era perseguido, perseguição de morte. Ele tinha que dormir num canto, tinha que dormir no outro, tinha que fugir para um local, tinha que fugir para outro, e assim ia levando. E aí, um determinado dia, Saul foi para a batalha. Resumindo, Saul morreu, o filho morreu, Israel perdeu a batalha. Quando chegaram e deram a notícia para o Davi: Davi, Saul está morto. Irmãos, qualquer pessoa natural daria pulos de alegria. Qualquer pessoa natural iria fazer um churrasco, iria convidar todo mundo, e ainda iria fazer um culto de ação de graça. Só que Davi, ele não era um homem comum. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Quando ele ficou ciente da morte de Saul, ele rasgou as vestes, que naquela época simbolizava tristeza. A pessoa ficava triste, uma tristeza profunda, a pessoa rasgava as vestes, rasgava a roupa. Quando ele ficou ciente dessa notícia, ele rasgou as vestes, ele chorou,
ele pranteou pelo ocorrido. A morte do inimigo de Davi não trouxe alegria para Davi. Irmãos, às vezes com o passar do tempo, a pessoa tem que parar e entender que a regra de Deus é para nos abençoar. Se nós nos alegramos com a tristeza de alguém, se nós torcemos para o fracasso de alguém, se nós desejamos o sofrimento de alguém, nós podemos até participar do corpo e do sangue do Senhor, mas ainda nós não somos parte do corpo e do sangue do Senhor. Então uma coisa é estar na igreja, outra coisa é ser a igreja. Uma coisa é cultuar a Deus na igreja, outra coisa é fazer parte do culto de Deus. Agora muitas pessoas não entendem, por que é que nós encontramos tanta infantilidade no meio dos evangélicos, às vezes dentro das igrejas mesmo, os irmãos com fofoca, com intrigas, com picuinha, com rebeldia, com desobediência. Você encontra cada coisa no meio da igreja. Mas por quê? Porque são pessoas que ainda não se converteram verdadeiramente. Às vezes estão até em cima do altar, até pregando a palavra de Deus, mas ainda não se converteram verdadeiramente, ainda não tiveram um encontro verdadeiramente com Deus. Porque quando a pessoa tem um encontro verdadeiramente com Deus, não quer saber, não venha falar do meu próximo, não venha falar do meu irmão em Cristo, não venha falar mal não, ora por ele. Lógico que aqui eu não estou falando que você não possa fazer comentários, porque nós somos seres humanos, nós temos que fazer comentário. Comentário faz parte. Nós temos que comentar ocorridos, situações, tudo isso é normal. Uma coisa é o comentário normal que a pessoa faz do dia a dia, outra coisa é o comentário da fofoca. É aquele que a pessoa faz com o intuito de levantar uma fofoca e passar aquela fofoca para frente e difamar a imagem de alguém. Nunca queira difamar a imagem de alguém, porque você também tem uma imagem. E se um dia você errar, você vai querer que as pessoas respeitem a sua imagem. Quando eu falo a imagem, estou me referindo à pessoa. Então nós temos que crescer na fé. Aí quando nós observamos ensinamento como este, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, amai os que vos odeiam, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. O cara não vai conseguir obedecer isso se não tiver nascido de novo. Mas o que é interessante, vamos voltar lá para o início do estudo. Aqui fala: ouviste o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos amam, fazer o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mas por que é que eu tenho que fazer isso? Para que eu tenho que fazer isso? Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Por que é que eu tenho que fazer isso? Para ser filho de Deus. Aí eu aceitei Jesus como Salvador, passei pelo batismo nas águas, já sou filho de Deus. Irmãos, a pessoa pega um versículo bíblico e acha que a Bíblia é só aquele versículo bíblico. E não entende que tem outros versículos bíblicos que casam com aquele versículo bíblico. O que invocar o nome do Senhor será salvo. Pronto, invoquei o nome do Senhor, estou salvo. Não, mas aquele versículo bíblico se encaixa com outro versículo bíblico, que se encaixa com outra regra bíblica, que se encaixa com mais uma outra, e ali sim, a junção de obediências prova que você é uma nova criatura. Então eu passei pelo batismo nas águas, aceitei Jesus como Salvador, passei pelo batismo nas águas, mas eu não obedeço isso daqui, ainda eu não sou filho de Deus, sou crente. Resumindo, irmãos, somos salvos? Estamos preparados para o arrebatamento da igreja? Às vezes o crente não está preparado nem para uma virose, imagina para uma perseguição. Às vezes uma virose já dispersa os crentes. Às vezes uma virose já faz muitos crentes se desviar na fé. Imagina uma perseguição. E aí nós só podemos entender que a palavra de Deus se cumprindo, porque a Bíblia deixa bem claro, muitos serão chamados, poucos escolhidos. O caminho da perdição é largo, e muitos passam por ele.
Já o da salvação é estreito e poucos passam por ele. Então, se nós fizermos uma análise da palavra de Deus, nós estamos vendo ela se cumprir em nossos dias. As trombetas estão tocando. É vulcão, é enchente, é alagamento, é pestes, vírus. E por incrível que pareça, quanto maior os sinais, mais a humanidade fica depravada. Quanto maior os sinais, mais os crentes se desviam. Quanto maior os sinais, uma grande parte dos que se dizem seguidores de Cristo tornam-se pessoas piores. Isso chama-se o quê? Peneira. Está sendo peneirado. Peneirado. A humanidade está ficando pior. Tu acha que quando a trombeta de Deus, e ela vai continuar tocando, porque ela já está tocando, tu acha que os cientistas vão conseguir resolver o problema? Tu acha que o avanço da ciência vai conseguir resolver uns problemas que são trombetas de Deus, chamando a humanidade ao arrependimento? Não vai. O sábio vai se confundir todo. Eles vão caçar métodos, formas, vão tentar de todas as maneiras, não vão conseguir. Eles vão ficar confundidos. O discurso deles, se você tiver mais do que um neurônio de raciocínio, você vai pegar logo no ato. Esse discurso não tá batendo, esse discurso não está certo. Esse discurso da ciência aí não tá funcionando. Espera aí, por que não está dando certo? Quando Deus começa, e Ele já começou, você pode ter certeza, a ciência não vai conseguir resolver. Está sendo tudo preparado para a atuação do anticristo. E se o povo não tiver fortalecido na fé, com aquele discursinho, tem que entender, Deus vai falar, eu não entendo, e não vai ser salvo. Enquanto tem países por aí que os cristãos têm que congregar escondidos, eu até postei um vídeo ontem nos grupos, são vários grupos, né? Onde os cristãos têm que cultuar escondido, onde eles vivem cada dia como se fosse o último dia de vida, porque eles não sabem se no dia seguinte vão estar vivos, porque se eles forem pegos pelo governante, serão mortos. Então vivem como se fosse o último dia de vida. No Brasil, com toda a facilidade, toda a tecnologia, muitos não querem. Ir para a igreja, não querem. Fazer um devocional no grupo, não querem. Querem o quê, pastor? Eu sei o que eles querem. O inferno. A Bíblia fala que a volta de Cristo será como nos dias de Noé. Como era que estava a humanidade no dia de Noé? Depravação total. Depravação total. Tu acha que vai vir o que pela frente da humanidade? Santidade? Vai vir depravação, irmãos. É crente assistindo Big Brother. Crente que assiste Big Brother, irmãos, está zero do Espírito Santo, vazio do Espírito Santo. Vazio. Pastor, é só um programa. Não, para quem é evangélico não é só um programa, não. Crente que assiste Big Brother, irmão, por favor, não se ofenda comigo, vai se converter. Se converte. Pede para tornar uma nova criatura. Não, pastor, eu sou batizado no Espírito Santo. Não. Não, pastor, eu sou. Então você está desviado. Porque eu não consigo ver uma pessoa cheia do Espírito Santo parar para assistir uma programação dessa. Vigia, crente. A Bíblia fala que há uma diferença. Muitos crentes não têm mais diferença. Ninguém sabe mais quem é crente e quem é mundo. É a mesma coisa. As redes sociais dos crentes, irmão, uma grande parte só tem coisa mundana. Não tem nada de Deus, nada. Não tem um versículo bíblico. Mas você vai ver lá toda porcaria. Eu não estou falando coisa mundana, não estou me referindo a documentações ou documentários normais. Estou me referindo à prostituição. Você vê que é uma rede social prostituta.
Às vezes começa pela própria foto do crente. As irmãs se valorizem. Para de ficar se mostrando em rede social, mostrar barriga, mostrar coxa, mostrar parte dos seios. Isso não é para crente não, irmão. Ah, pastor, meu corpo, minhas regras. É verdade, seu corpo, sua regra. Sua vida. Ah, pastor, é só ninguém olhar. Vão olhar. Você não é objeto de desejo de ninguém. Se respeite como mulher, se respeite como homem. Aí vai lá o crente, né? Muito gostosão. Se valorize. Seu corpo não é para ficar sendo exibido em rede social. Seu corpo é para sua esposa ver. O seu corpo é para o seu marido ver. Ah, pastor, mas isso é questão cultural. É verdade. Tem cultura que ficam nus. Sim. Mas em qual cultura você está? Então vai lá para o meio da tribo dos índios lá. Mas se a nossa cultura tem um padrão, e se na nossa cultura evangélica também tem um padrão, respeite o padrão da cultura evangélica. E às vezes o mesmo evangelho está num país que as pessoas podem mostrar o corpo, ok, mas naquele local, naquela cultura, não escandaliza. Mas na nossa cultura escandaliza. Então a pessoa tem que se respeitar. Tem que ter um cuidado. Senão, ao invés de você atrair coisas boas para a sua vida, você vai começar a atrair o quê? Demônios. Eu não estou falando que você não possa postar fotos. Você pode postar quantas fotos você quiser. Sim, lógico. Poste à vontade. Mas cuidar para não mostrar seu corpo. Quando eu falo mostrar o corpo, estou me referindo àquilo que não está coberto com roupa. E quando eu me refiro que não está coberto com roupa, eu não estou falando daqui para baixo. Às vezes umas irmãs têm uma sede de... Está querendo mostrar o quê? Por que não puxa um pouquinho assim e faz assim logo? Se valorizem. Se respeitem. Ou é luz, ou é trevas. Ou é sal bom, ou é sal ruim. Aí o que acontece, irmãos? Com o passar do tempo, vai vir um esfriamento. Aí quando chegar o esfriamento, a pessoa não vai mais conseguir congregar, não vai mais conseguir buscar a Deus. Aí a pessoa vai fazer o quê? Vai caçar culpado. É por isso que você encontra nas redes sociais hoje muita gente atacando as igrejas. Por quê? São pessoas que não cuidaram da fé, não cuidaram da espiritualidade, se desviaram. E para tentar justificar a sua própria queda, vai para uma rede social, apontando os defeitos, sinalizando defeitos, para tentar convencer que eu fiz certo em sair. E você está errado em ficar. Você tem que entender uma coisa, a partir do momento que você vê na Bíblia, Lúcifer se rebelando contra Deus no céu, e a terça parte dos anjos. Quem era o administrador do céu? Deus. No céu tinha pecado? Não tinha pecado. Ok. Quando você vê no céu tendo rebelião, você acha que vai acontecer o que aqui na terra? Você vai encontrar no homem perfeição? E desde quando as imperfeições do homem é motivo para você parar de buscar Deus? Aí você vê lá Deus criando um casal, Adão e Eva. Tinha pecado? Não tinha pecado. Não tinha um pecado ali. Tinha muita gente para ter fofoca? Não, não tinha muita gente para ter fofoca. Só tinha um casal, um mais um. Tinham que se matar para conquistar, para vencer na vida? Não, estava tudo ali, à disposição. E mesmo, quem era que administrava Adão e Eva? Deus. Quem era o pastor de Adão e Eva? Deus. E olha a desgraça que está no mundo hoje. Por causa de Adão e Eva. Irmãos, quando a pessoa não quer prestar, nem o próprio Deus faz a pessoa andar na linha. Questão de caráter. Deus fez você com liberdade. Você pode escolher ser uma pessoa de caráter, um bom caráter ou um mau caráter.
Mas não culpa as igrejas pelo teu insucesso. Não culpa os pastores pelo teu fracasso. Porque a partir do momento que você tem um Deus que também cuida de você, você só fracassa porque quer. E muitos fracassam, pode ter certeza, porque não estão buscando a Deus, não estão tirando o tempo para Deus. Estão levando Deus de qualquer maneira, de qualquer forma. Por isso que estão fracassando. E pode ter certeza, muitos vão fracassar ainda. Porque a porta é estreita. A porta da salvação é estreita. Lembre-se disso. E aqui no estudo eu finalizo. No Salmo 51, versículo 10, que está escrito: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Peça para Deus: meu Deus, me transforma. Tem tradução que fala: um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Meu Deus, não deixa eu ter mágoa no meu coração, não deixa eu desejar o mal para ninguém. Não deixa eu ser uma pessoa rebelde. Meu Deus, coloca temor no meu coração. Faz de mim uma pessoa segundo o teu coração. E aquele que pede, recebe. E aqui eu deixei o meu WhatsApp, código 92 99185 2854. Feche os olhos, por favor. Coloque a mão no coração. Vamos falar com Deus. Pai, te agradeço, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Venha, meu Deus, abençoar este povo. Que todos cresçam diante de Ti. Que todos sejam fortalecidos na fé. Abençoe para este povo. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece.